Então, bom dia a todos. Vamos dar continuidade às apresentações da Matiesco. Agora, o professor Valdixson Rocha, do Colégio Santa Úrsula, que vai falar sobre o trabalho Uma Estratégia para Ensinar Matemática Cozinhando e Calculando. Ótimo. Professor Valdixson, a palavra é sua. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado ao Colégio Santa Úrsula por incentivar o trabalho pedagógico e cooperar, né? Eu sempre presente na Matiespo, é a quarta participação seguida nossa. Nossos alunos estão muito motivados em casa, um pouquinho nervosos, né? Tem um aluno ou outro que está um pouco nervoso, mas faz parte do processo. Até o professor fica um pouco. Bom, gente, como foi dito pelo professor, coordenador Eduardo, uma estratégia para ensinar matemática, cozinhando e calculando. Vou abrir meu coração aqui. Quando eu era criança, nenhum professor fez isso. Fiz uma aula diferenciada. Levar para a cozinha da escola, lá na cantina, e fazer uma aula diferente de matemática. Afinal de contas, quando vi professor de matemática, será que dá para fazer aulas diferenciadas? Então, esse era um questionamento. E surge a Matiespo, e aí sentei com meus alunos e disse, pessoal, temos a Matiespo. O que nós vamos fazer de legal, de matemática? Onde encontramos matemática? E diversos temas surgiram, e os meninos pensaram, e se a gente fizer uma receita? Um brownie, é sério, pizza, e foi uma aventura todo o processo até chegar aqui. E me perguntaram, professor, tem matemática? Eu disse, é onde mais tem matemática, né? Hoje a gente vai estudar um pouquinho de frações, operações com frações, números decimais, grandezas de medidas, proporção. Vamos entender um pouquinho de matemática financeira, fazer uma introdução, tá? Inclusive porcentagem dá para trabalhar e muito mais. Como temos um tempo reduzido, vou mostrar aqui o máximo de conteúdos possíveis para mostrar a diversidade que é trabalhar matemática na cozinha. O objetivo da equipe é basicamente entender a matemática no seu cotidiano, no seu dia a dia e mais precisamente na culinária. Será que encontramos matemática de verdade? Será que o aluno parou para pensar que no seu dia a dia, quando ele vai no supermercado comprar alimentos, às vezes o aluno, por ser muito jovem, não se preocupa com o preço, mas a gente fez com que esse projeto desenvolvesse no aluno o interesse de entender quanto custa cada ingrediente e qual proporção é utilizada, quais são as grandezas matemáticas que regem e que estão presentes em uma receita e como essas operações porque assim, as operações fracionárias e decimais aparecem. Será que dá para usar a regra de 3 para descobrir a quantidade que eu posso produzir para poder obter determinado lucro, caso eu queira revender esse material? Então, tantos questionamentos, deu uma explosão de matemática na cabeça dos meninos, a gente se divertiu muito fazendo isso. Hoje a gente está trazendo aqui um pouco de cozinhando e calculando, uma estratégia para ensinar matemática. Então, vou iniciar aqui, vou fazer espelhar para vocês, fazer o espelhamento aqui da receita que nós vamos fazer de brownie. Espero que o tempo seja o suficiente. Então a gente pode ver aqui, ó, uma xícara, olha na tela ali, uma xícara a xícara padrão, né, que é em torno de 200 gramas, tá? Se for transformar a capacidade, que é o líquido, em massa, já temos aqui um envolvimento de grandezas, né? Capacidade de massa. Afinal de contas, muita gente confunde xícara com caneca, né? E aí as porções podem variar. Mas como eu vou usar a mesma xícara, independente se é pequeno ou grande, para fazer a porção de bolo, nós já temos aqui uma proporção. Ah, Valdix, eu vou fazer com a xícara maior. Então, à medida que eu aumento a xícara, aumenta também a porção dentro da xícara. Grandeza diretamente proporcionais. Então a gente entende um pouco de proporção dentro disso. Então, independente se o tamanho da sua xícara em casa ou na sua escola, quando for desenvolver o projeto, for grande ou pequena, à medida que aumenta a xícara, aumenta a porção. Se eu quiser dobrar a porção, ou seja, a quantidade de brownie, basta dobrar a quantidade de receita, proporção direta. Além da relação que existe em massa, né? Que pesa mais, a farinha de trigo ou açúcar? Uma brincadeira bacana, não é? Põe na balança, verifica, dá para brincar com a matemática. Isso com as séries iniciais e as séries maiores, não tem idade para aprender. A receita é o seguinte, uma xícara, ou seja, 100 gramas de farinha de trigo, tá? 100 gramas de açúcar, cacau em pó, tá? Nescau e manteiga derretida com 4 ovos, tá? Vamos começar a nossa receita. Hoje é uma aula diferente, inclusive para mim. Então vamos começar aqui, vou baixar um pouquinho, tá?
Bom, a gente mexe as porções que são colocadas, no caso foram ovos, açúcar e manteiga derretida, né? A ideia, a estratégia é trazer o aluno fora da sala de aula ou levar a cozinha para dentro da sala de aula. Imagine que diversão, que aula bacana. Hoje a gente está no tempo da postagem, né? Imagine quantas fotos, né? Hoje eu cozinhei com o professor de matemática. Olha que legal. Agora vai entrar o chocolate, né? O Nescau e a farinha de trigo. Mexe bem. A ideia é fazer com que... Existem várias estratégias para trabalhar com o aluno. A psicomotricidade, o aluno vai mexer aqui, a observação, comportamento da mistura. Dá para trazer até um pouquinho de química para a aula de matemática. A ideia é que a gente possa fazer essa mistura ficar mais homogênea possível. E ao término dessa mistura, 25 minutos no forno, de 15 a 25 minutos no forno. Qual é a textura boa? É quando começa a rachar superficialmente, né? E aí a gente põe a pontinha da faca ou do garfo e ela não sai molhada, né? E aí tá feito o nosso brownie, que não é bolo. Me corrigiram bastante meus alunos, professor, brownie não é bolo. Bom, a mistura é feita aqui durante 5 minutos, ela vai ganhar uma textura homogênea, leva para o forno e vamos brincar de matemática depois disso. Também pode ser feito isso aqui com o professor e a observação dos alunos, acompanhando todo o processo de construção e as perguntas sendo feitas, e o professor fazendo indagações e fazendo comparação de grandezas proporcionais, questionamentos matemáticos. Observe, grama, olha só, 200 gramas são utilizados 100 gramas de farinha, 100 gramas de farinha para produzir, mas 100 gramas, fracionariamente falando, quanto é de 1 quilograma? Vem a pergunta, quantos gramas tem 1 quilograma? 1000. Então a gente já pode incluir algumas transformações de medidas de massa. A gente não tem água aqui, mas poderia, dependendo da receita, trabalhar capacidade, transformações de capacidade, certo? Vamos levar para o forno. Primeiro passo, leva para o forno, vamos ver o que acontece. 25 minutos do forno, então se eu ponho 25 minutos ali no forno virtual, tem um forno virtual aqui atrás, né? Hoje a gente está cheio de aparato tecnológico. Vamos para matemática. Tem aqui o espelhamento, né, da receita. A gente viu que 100 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de cacau, 100 gramas de Nescau, 4 ovos grandes foram usados e manteiga derretida 100 gramas, tá? Vou precisar tirar a luva nesse momento. Vamos começar a parte matemática. Alunos, enquanto hoje a gente está trabalhando o forno, o nosso lanche está pronto, daqui a pouco fica pronto, vamos para as atividades matemáticas. Vamos fazer um estudo matemático. O que é que a gente tem de situações matemáticas dentro da nossa receita? Não é? Já falamos sobre proporção, sobre capacidade, sobre transformação de unidade de medidas, aqui de gramas, não é? Então, olha só. Primeiro, uma tabelinha feita ali atrás. Vou pegar um posicionamento aqui para que vocês possam acompanhar. Tá? A tabelinha seria construída com os alunos simultaneamente na sala de aula, né? Então eu tenho manteiga, farinha de trigo e todas as receitas aqui colocadas. Então no supermercado vamos fazer uma pesquisa, quanto custou cada um desse ingrediente por quilograma, tirando ovos, porque ovos a gente compra por dúzia ou bandeja. Eu coloquei o preço da bandeja, e gás de cozinha também foi calculado, tá? A gente viu ali R$32, né, da manteiga, farinha de trigo 3,80. A gente está observando aqui a forma decimal dos números no nosso cotidiano. Quando a gente vai no supermercado, a maioria dos preços aparece lá, R$5,99, que a gente costuma dizer que é R$6, né? Por que bota R$5,99? Dá para brincar um pouquinho com as situações do dia a dia, com valores em dinheiro. Então fazer o aluno também criar essa percepção da importância que é você fazer um comparativo entre valores. Bom, feito isso, vamos fazer divisões matemáticas. Vejam só comigo. Se
a manteiga que custa R$32, a manteiga que custa 32, veja na tela, R$32, eu vou usar apenas 100 gramas para fazer derretida, para fazer nosso brownie, então, fracionariamente falando, eu vou usar 1/10 de 1000 gramas. Não é? Então 1 quilo que é 1000 gramas, eu vou usar só 1/10, 100 gramas serão utilizados. Então qual o valor que eu pagaria? O valor que eu pagaria seria então R$3,20, que é pegar 1/10 de R$32, R$3,20 utilizado. Então a gente tem aqui algumas operações que às vezes ficam só na continha, né? No caderno, no quadro, faça 1/10 de 32. Não tem uma aplicação. Veja como tem sentido a matemática quando a gente traz ela para um contexto mais interessante para o aluno, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Esse aluno vai sair de casa com a mãe e vai dizer: mãe, compra, a manteiga está R$32. Você sabia que para fazer a farinha só se gasta R$3,20 para fazer o brownie? R$3,20 só da manteiga é só, porque é só 100 gramas. Ele começa a fazer uma analogia da matemática no seu cotidiano. Ele começa a interpretar e usar a matemática passa a ter sentido. Essa é a ideia da equipe, do projeto, de mostrar que a matemática tem sentido quando ela é trabalhada da forma coerente, de uma forma aplicável, de um contexto importante. Tá? E a gente pode ver aqui a farinha, nossa farinha R$3,80 é o quilo da farinha, temos R$38. Nescau, fazendo uma leitura aqui, o aluno divide por 10 cada um deles, a gente aprende até a andar a vírgula para a esquerda, não é? Tem as técnicas de divisão de decimal, anda a vírgula uma casa para a esquerda, e a gente vai vendo que açúcar gasta apenas 28 centavos de açúcar, professor. E dá para chegar no supermercado e comprar 28 centavos de açúcar? Não, porque ele vende o quilo. Então a gente guarda aquela porção que não utilizou e usa apenas 28 centavos delas. Poxa, como açúcar é barato, né? Em compensação, o cacau é caríssimo, né? O gás, por exemplo, como é que é feito o cálculo do gás? O professor gasta 50 centavos? Como foi que a gente pode fazer o cálculo para entender, né, o que é gasto? Vamos lá, vou pegar aqui a nossa tabelinha, tem uma tabelinha virtual para que vocês possam acompanhar, planejei para isso, né? A ideia é a seguinte, né? Analisamos e vimos que para trabalhar produzindo brownies, né, no caso 25 a 30 minutos no preparo, se eu fosse trabalhar todo dia para gastar um botijão de gás, tá? Daria para gastar o botijão de gás fazendo 4 preparos por dia durante 30 dias. Durante 30 dias, 4 preparos equivaler ao gasto total do botijão de gás. Então, já que eu quero saber quanto eu gasto com um preparo, vamos usar um pouquinho de raciocínio lógico e matemática básica. Vamos pensar assim, ó, se... Vamos ver se o espelhamento está corretinho. Deixa eu botar aqui na vertical. Está travado. Está na horizontal. Não é isso? Ótimo. Ótimo. Só fazendo um teste aqui, tá bom? Então vamos lá. Se 4 fornadas equivale a um dia, em 30 dias, quantas fornadas eu consigo? Regra de 3, proporção. Né? Se eu consigo fazer por dia 4 fornadas, não é? Em 30 dias, quantas fornadas eu consigo fazer? Ah, tá. Então vamos fazer aqui meio pelos extremos, né? 1 vezes x, 30 vezes 4, 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12, 120. Professor, eu consigo fazer 120 fornadas de brownie em um mês e gastar o gás inteiro? É isso aí. É isso aí. Então, com o gás eu consigo fazer 120. Percebemos aqui que, olha, apitou ali, tá pronto o nosso brownie, tá? 25 minutos passaram rápido. Vamos pegar o nosso brownie, vamos dar uma olhadinha nele, vamos lá. Nosso brownie, ele foi, vamos pensar que proporcionalmente aqui, para que tenha uma porção generosa por pessoas, podemos verificar que ele pode ser dividido em 12 porções. 12 porções generosas, tá? Dependendo do tamanho da turma, a gente reduz o tamanho. Mas se é 12 porções, fracionariamente falando, 12 porções equivale a 1/12 do brownie inteiro. Então eu tenho 1/12 do brownie, olha só. Então, fracionariamente falando, eu tenho uma representação matemática. Falta um minuto. Matemática para o brownie. Então, eu tenho aqui quanto custa um brownie para nós. Então, vamos voltar para a tabela, tá? A tabelinha que nós temos aqui, ó.
Gasto no preparo. Vamos investigar agora com nossos alunos, já sabemos o que gastamos para comprar, quanto dá por 100 gramas para fazer a receita. Agora, a receita custou quanto? R$ 3,20, tem uma coluna da esquerda, tá? Você vai acompanhando comigo a coluna aqui, a coluna na pontinha, tá? Então, a soma dos decimais, adição de números decimais, né, equivalente a investimento em 12 fatias. Ou seja, as 12 fatias estão custando R$ 10,36. Poxa, R$ 10,36 só, professor, para fazer essa fornada? Ô, professor, como foi que deu 50 centavos a fornada? É porque se eu gasto, né, por dia, vamos para a continha, né, 120. Vamos para a continha aqui, matemática. Então vamos lá. Se eu tenho R$60 o botijão de gás, né? R$60 o botijão de gás e são 30 dias, não, R$60 dividido por 30. Então uma simples divisão, R$60 dividido por 30 dá R$2 por dia. Olha só, com R$2 eu faço 4 fornadas. Então uma fornada sai por quanto? R$2 dividido por quanto? Por 4. Vai dar uma divisão de números decimais. A gente pode perceber que o potencial do trabalho é trazer para a sala de aula todos os números racionais. Número decimal, divisão, multiplicação, soma. Trouxemos a proporção direta, as grandezas que são proporcionais, diretamente proporcionais, as transformações de unidades de medida, não é? O tempo que demorou, dá para fazer problemas com o tempo, né? E a gente conseguiu calcular que 50 centavos equivale ao preparo de uma única fornada, tá certo? Voltando para a nossa tabela, para a gente buscar uma conclusão aqui, passar a bola para os meninos, a gente conseguiu entender que o investimento feito, né, para fazer o brownie, R$10,36. Tem conta ainda? Tem. Afinal de contas, uma fatia dessa, uma única fatia, não é? 36 dividido por 12, é 1/12avos. Dá para fazer de duas formas. Ou pego 10,36 dividido por 12, né? Ou pego 1/12avos, usando uma linguagem fracionária, vezes 10,36. Adivinha quanto vai sair uma única fatia? Esses dias eu comprei por R$5 uma fatia de brownie. Olha o que nós descobrimos. Descobrimos na Matiexpo, quando paramos para pensar no problema do brownie, que é gasto com essa receita que nós fizemos, que ficou deliciosa, tá? É a segunda vez que eu preparo, eu já posso dizer que está muito gostoso. Pena que vocês aí, os coordenadores, não vão poder provar. Se fosse presencial, com certeza seria maravilhoso. Mas aqui pode deixar que essa parte eu faço para vocês. Olha só, 0,86 centavos para fazer uma fatia de brownie. Então dá para trabalhar educação financeira? Dá. Se a gente quiser comercializar, né? Quantos porcentos eu posso ter de lucro? 20%? 30% de 0,86? Acréscimo. Então trabalhar a linguagem, principalmente no ensino fundamental, a gente está trabalhando com alunos de 6º anos, de 7º anos, que ainda está no processo construtivo das primeiras ideias matemáticas, estão aprendendo a ouvir a palavra lucro, desconto sucessivo agora, né, cálculo percentual, proporção, tudo é muito novo para os meninos, e essa construção é fundamental desde o ensino fundamental 1, né, que é as séries iniciais, às séries finais. Então, estratégias como essa que nós estamos trazendo aqui para a Matiexpo, prova que, matematicamente falando, a matemática está em todo lugar, inclusive nas receitas. E que estratégia bacana! Como será a reação do aluno? Professor, você vai fazer uma aula daquela de novo? Vamos fazer pizza da próxima vez? Vamos fazer trabalhar com proporção? Vamos fazer um projeto de educação financeira? Bora, vamos criar uma cantina e calcular o que foi produzido, o que foi gasto e uma porcentagem de lucro. O lucro a gente pode até doar, fazer um projeto social. Então a gente consegue fazer links da matemática até com projetos sociais, não é? Agora, eu vou te falar uma fala bem pequenininha. A gente tem muitos alunos, às vezes, que têm alguma dificuldade de aprendizagem, que tem dificuldade de concentração na sala de aula. Que aquela aula expositiva do professor, em que o professor faz conta e passa atividade para casa. Eu já vi pai dizendo, eu gostava no meu tempo, que o professor passava 100 questões, ali era bom, o professor fulano de tal, passava 100 questões, dia seguinte tem que estar pronto. Né? Hoje o aluno não tem essa percepção, nem o professor, porque a gente sabe que essa metodologia aí está bem ultrapassada. O aluno precisa entender a aplicação da matemática no seu cotidiano. E o projeto de matemática calculando a estratégia no ensino da matemática, cozinhando e calculando, que é o nome da equipe,
traz essa realidade da dificuldade do ensino da matemática e traz a solução, né? Uma das soluções, apenas uma estratégia que, na nossa opinião, foi fantástica, foi muito divertido fazer parte da Matias 2020 com esse tema. Vou passar para você, professor Eduardo, obrigado por tudo, espero que nossos alunos estejam contentes com a apresentação do nosso trabalho e é isso, professor Eduardo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Matias 2020. Obrigado, professor Valdixson. Então, agora eu vou fazer o sorteio do aluno, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui para o site de sorteio. São 4 alunos, né? Então... Pode, se quiser pode. Mas se quiser deixar aí, pode deixar também. Aqui de 1 a 4, vou fazer o sorteio. Então, na ordem alfabética, o aluno sorteado. Então, vocês estão vendo aí a tela? Eu vou precisar reiniciar aqui a... Ok, então o sorteado foi 3. Então, quem é o terceiro na ordem alfabética? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, te ajudo. Seria Letícia Ohana? Acho que seria Letícia Ohana, porque Petros, né? É Letícia Ohana. Então, isso. Por favor, os professores Hugo Nunes, Hugo Meure e Ronaldo Vieira, para arguir a Letícia. Bom, primeiramente, agora que já finalizou as 3, parabenizar o professor pelas 3 apresentações, professor Valdixson. Parabenizar também os alunos pelo trabalho. Quando vocês percebem, no caso Letícia, né? Quando você percebe o quão amplo pode ser o uso da matemática em sala de aula, o que vem na sua cabeça pensando em como adaptar outros temas, como o próprio professor falou, em relação à matemática, que é a sala de aula. Por exemplo, não só a parte culinária, como já foi visto aqui, biodiversidade, entre outras coisas, jogos. Como é que ficou a sua mente após esse estudo sobre como a matemática pode ser ampla? Assim, eu penso que muitas coisas podem deixar a matemática mais fácil e mais divertida de aprender, como a própria culinária ou jogos que a pessoa, enquanto vai jogando, a pessoa vai aprendendo a matemática. Eu acho que se a pessoa tivesse assim, coisas mais divertidas, coisas que não fossem no caderno, as pessoas conseguiriam aprender mais rápido e mais fácil. Obrigado. Bom dia, Letícia. Parabéns ao professor Valdixson pelos projetos desenvolvidos, né? Todos voltados para a prática, para a aplicação matemática, e isso é de fundamental importância, né? Para estimular os alunos, né? Eles tirarem essa visão da matemática muito teórica e ver que a matemática ela é aplicável, né? Depende de alguns assuntos e depende também do esforço do professor para mostrar essas coisas, como a gente vê aí, tá? E, Letícia, eu queria saber o seguinte, você já se deparou, depois desses projetos, de ver que a matemática ela é aplicável, né? Você já foi no supermercado e, de repente, se deparou em alguma situação que você conseguiu, por exemplo, fazer sua mãe economizar? Por exemplo, às vezes a gente vai no supermercado e percebe que, às vezes, determinado produto é mais viável você comprar uma certa quantidade do que outra, porque aquela quantidade às vezes sai mais cara do que você comprar em parte diferente. Então, você já proporcionou à sua mãe, por exemplo, alguma economia no supermercado, já fruto dessa aplicação da matemática na sala de aula? Eu acho que já algumas vezes. Por exemplo, quando a gente vai no Bom Preço para comprar as coisas e tal para comer, às vezes ela quer comprar a coisa pronta. Aí, quando eu vou calcular, fica muito mais barato se você comprar os ingredientes e for fazer.
Porque, às vezes, quando a pessoa faz e vende, ele fica de uma forma mais cara do que quando a pessoa compra os próprios ingredientes para fazer a receita. Bacana. Você já percebeu também que algumas vezes você levar um produto com a maior quantidade sai mais barato do que você levar aquele mesmo produto numa quantidade menor? Por exemplo, é mais viável você levar um pacote de 800 gramas do que um pacote, do que 3, 4 pacotes de, sei lá, de 100 gramas, ou 8 pacotes de 100 gramas, enfim, que às vezes no preço está embutido também a embalagem, então às vezes você comprar aquela quantidade num único pacote maior vale mais a pena. Você já conseguiu perceber isso também? Eu já percebi isso, porque não é só o preço do produto, eles também colocam o preço da embalagem. Então, quando você pega um de 800, vai estar um preço. Se você pegar, por exemplo, dois de 400, vai dar bem mais do que se você comprar só um maior, porque eles vão ter gastado mais com a embalagem. Perfeito. Tá bom, Letícia, é isso. Parabéns, viu? Bom dia, Letícia. Parabéns para o grupo, né? Ao professor também, que está desenvolvendo essas atividades na escola. E eu queria saber de você, Letícia, quando você participa de aulas assim, onde você vê na prática a matemática sendo utilizada, e você compara com aulas onde, vamos dizer assim, só é usado o quadro, aquele momento de fazer contas, qual é a diferença que você vê entre uma e outra? Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que quando faz a aula só no quadro, a pessoa tem que ficar lá focada no quadro, só tentando entender o que o professor falou. E quando faz uma aula assim mais diferenciada, que a pessoa vai vivenciando aquilo que a pessoa está aprendendo, fica mais fácil de compreender. E quanto mais divertido for para entender, mais fácil vai ser da pessoa depois lembrar tudo do que aprendeu. Muito bem, obrigado. Bom, mais alguma pergunta? Eduardo, se me permite, quero fazer uma crítica ao professor, que fazer brownie na hora do almoço não é brincadeira, né? Olha lá, ele está comendo lá. Pois Muito é. bem. Eu vou Isso é maldade. cometer o crime de provar por vocês, tá bom? E dizer que tá uma delícia. Chocolate a 100%, cacau, ó, maravilhoso, viu? Na próxima presencial a gente leva esse tema só para vocês provarem, tá bom? Fica o otimismo que a gente vença essa pandemia e tudo se regularize, que a gente possa voltar a esse novo normal que tanto falam, tá? E fica de novo o agradecimento aí por ter mantido a Matiesp esse ano e vamos para frente, não é? E incentivar os meninos a estudar matemática utilizando os recursos que a gente tem, não é? E a gente tem muito recurso, graças a Deus. Valeu, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, parabéns a todos os 4 trabalhos da manhã. Finalizamos aqui o nível 1. E a partir das 2h30 teremos as apresentações do nível 2. E estão todos convidados. Então, uma boa tarde a todos aí. E agradecemos a participação de todos. Boa tarde, parabéns a todos. Abração, tarde. pessoal. Meninos. Boa tarde, obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Obrigada também.